Boa noite. O tema do meu trabalho é desenvolvimento e validação de matriz de competências sobre o uso racional de medicamentos no tratamento da diabetes mellitus. O uso racional de medicamentos ele ocorre quando o paciente recebe medicamentos adequados à sua situação clínica por tempo conveniente. Apesar de protocolos bem implementados, a adesão e o uso indiscriminado ou inadequado dos medicamentos é recorrente na saúde pública do Brasil. O aumento da prevalência de doenças crônicas no Brasil e a necessidade do uso de polifarmácia para o tratamento adequado dessas implica a necessidade de um acompanhamento individual durante o tratamento. É visto em estudos que nos próximos 10 anos a diabetes se torne a 7ª doença que mais leve à morte no mundo, demonstrando a importância e a necessidade da adesão ao tratamento e ao controle da doença. Por ser uma doença que acomete principalmente idosos, quando se trata da diabetes tipo 2, e associada à polifarmácia, é muito comum que ocorra o uso inadequado desses medicamentos. Então, o intuito desse estudo é desenvolver e validar uma matriz de competências para o uso racional de medicamentos no tratamento da diabetes mellitus. Como metodologia, foi utilizada a revisão integrativa, que tem a proposta de criação e validação de uma matriz de competências, que seria utilizada como base para a criação de um game educativo. Esse estudo foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa foi uma revisão integrativa e uma pesquisa exploratória na PubMed e na Lilacs. Na PubMed foram encontrados primeiramente 212 artigos e na Lilacs foram encontrados 8 artigos. Após a análise e conferência dos artigos, foram selecionados 44 artigos da PubMed e 8 da Lilacs, e foi realizada a construção da matriz de competências. Como resultado, obtivemos 2 tabelas: a matriz de competência para o uso do racional de medicamentos no tratamento de diabetes mellitus em dimensões intrínsecas, que são dimensões que estão associadas diretamente com o diagnóstico, com a posologia da doença. E como dimensão intrínseca foi elencado o medicamento apropriado, uma competência relacionada foi realizar o diagnóstico correto, avaliar estágio de evolução da doença e necessidade de controle, selecionar medicamentos com base na efetividade. Como conhecimento, habilidade e atitude foram exemplificadas: conhecer o processo fisiológico da diabetes mellitus, solicitar e avaliar exames laboratoriais, definir o objetivo terapêutico, identificar a melhor classe de medicamentos para os indivíduos. Foi visto também como dimensão intrínseca, processo terapêutico, custo-benefício da terapia medicamentosa. Todas essas dimensões são relacionadas ao uso racional de medicamento, porque quando você faz o diagnóstico correto, quando você faz um processo terapêutico correto, individual, o risco do medicamento ser utilizado de forma incorreta, de forma irracional, é diminuído, principalmente se tem um acompanhamento continuado. E como dimensões extrínsecas do uso racional, foram elencadas fatores de risco para o desencadeamento do diabetes mellitus. São fatores genéticos, fatores imodificáveis que não têm a ver com a doença, mas que são relacionados também à doença. Consequências da diabetes mellitus, que estão além da doença. E tratamentos não medicamentosos para diabetes mellitus. São outros tipos de tratamento, como mudança de vida, hábitos alimentares, que geram efeitos sobre a diabetes, mas não estão relacionados 100% com a doença. Como conclusão, foi visto que a implementação de instrumentos para uma avaliação mais completa do paciente é eficaz, e o uso de metodologias ativas como essas geram um tratamento mais efetivo e individualizado. Porém, foram encontradas diversas dificuldades durante a pesquisa, que gerou uma incapacidade de validar essa matriz. E esse é um passo muito importante na construção desse estudo, e é indicado que ele seja validado em outros momentos.